Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Latrônico e hoje eu vim falar um pouco sobre valuation. Valuation é um projeto que a gente realiza pela NK para a gente descobrir qual que é o valor da sua empresa, quais são os valores das empresas que estão no mercado. Então, quais são os principais motivos de por que a gente pode realizar esse projeto? A gente tem esses quatro principais motivos. O primeiro deles é compra e venda. Então, por exemplo, se você está pensando em comprar, ao invés de você abrir uma empresa nova, você verificou que tem alguma empresa no mercado que você gostaria de comprar, você quer saber o quanto ela vale. Então, para você fazer uma avaliação e descobrir qual que é o valor que vai valer a pena você pagar por essa empresa que você está comprando, a gente faz o projeto. No mesmo caso, se você estiver na posição de venda, então, a gente consegue chegar num valor em que as duas partes entrem em um acordo para realizar essa transação. Outro motivo é a solução de conflitos. Às vezes, um sócio está querendo sair, porque a sociedade já não está mais dando tão certo, e aí um sócio quer comprar do outro a empresa. E aí, para a gente chegar no valor justo, a gente também realiza a avaliação. Tem também o motivo de captação de recursos. Às vezes a empresa precisa de um sócio investidor, ela está querendo crescer, tem grandes projetos de expansão, mas não tem todos os recursos necessários. E aí, para isso, a gente consegue realizar uma avaliação, levando em consideração que o principal objetivo é a captação de recursos, seja às vezes em bancos, que a gente pode apresentar um projeto para conseguir algum tipo de financiamento, seja para conseguir através de um investidor, de um sócio investidor. E a última, que eu acho que é a mais interessante, o motivo mais interessante, é a gestão estratégica. A gente pode utilizar bastante a avaliação para fazer a gestão estratégica da sua empresa. A gente vê que um dos principais projetos que a gente pode ter dentro da nossa empresa é fazer com que ela sempre valha mais do que ela estava valendo no ano passado. E para a gente saber isso, a gente precisa ir acompanhando o valuation dela. E pensar que a gente sempre está criando uma empresa para que ela valha mais, né? E não só para manter ou para gerar renda para os sócios. Quais os principais métodos para a gente fazer esse tipo de serviço? Que é o como, né? Então, hoje a gente trabalha na NK com esses três principais métodos, que são os métodos mais utilizados no mercado. O valor patrimonial, o múltiplos de mercado e o fluxo de caixa descontado. São três metodologias bem diferentes, mas elas acabam sendo complementares quando a gente faz um bom projeto de avaliação. O primeiro deles é uma metodologia um pouco mais simples. A gente utiliza como base de dados o balanço patrimonial. O balanço patrimonial reflete tudo que a empresa tem aqui no ativo, menos tudo que a empresa deve aqui no passivo exigido. Então, o valor da empresa é o patrimônio líquido, é o valor que sobra dentre todos os bens que a gente tem. É uma metodologia simples de ser feita, mas ela acaba traduzindo a empresa apenas em bens. Então, ela não leva em consideração muito a história da empresa. Ela simplesmente pega tudo que a empresa tem, menos tudo que a empresa deve, e seria aquele valor. Mas tem duas formas diferentes de a gente analisar esse valor, fazer a avaliação desses bens. Um seria pela liquidação, ou seja, quanto valeria essa empresa se a gente fechasse tudo hoje e vendesse os ativos que a gente tem hoje. E uma outra forma seria, quanto eu gastaria para abrir uma empresa igual a que a gente está avaliando. E às vezes tem uma certa diferença pela depreciação dos ativos, pela dificuldade de venda, né, pela velocidade que você quer vender esses bens. Então, tudo isso pode acabar implicando nesses valores. Mas ele tem uma grande desvantagem, esse método, que ele não leva em consideração o futuro da empresa e nem os riscos envolvidos no negócio. O próximo método é o método de múltiplos de mercado. A nossa base principal são empresas similares no mercado. Então, eu vou começar com um exemplo que talvez seja a maneira mais fácil de explicar sobre esse método. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Você tem uma casa que você quer comprar. E você sabe onde você quer, ou seja, em qual bairro, você sabe quantos metros quadrados você deseja e o número de quartos que você quer. Quando você já tem quando você já tem a casa ideal na sua cabeça, você vai procurar no mercado casas com as mesmas características ou com características parecidas. E vai realizar uma análise comparativa. Então, por exemplo, essa casa aqui que eu quero, eu tenho 100 mil para gastar e ela tem 100 metros quadrados. Então, uma casa de 200 metros quadrados, ela vai custar 200 mil. Quando a gente faz uma análise de múltiplos para empresas, a gente leva mais ou menos essa mesma ideologia.
Então, a gente faz, da empresa que a gente está analisando, a gente pega alguns dados, como faturamento, lucro líquido, lucro operacional, e alguns dados específicos do setor. Por exemplo, se a gente estiver analisando uma linha de produção, a gente vai ver a capacidade produtiva. Se a gente estiver analisando alguma empresa de serviço, a gente vai analisar o número de clientes que são atendidos, e assim por diante. Depois que a gente pegar todos esses números da empresa que a gente está avaliando, a gente pesquisa no mercado empresas similares a essa, no mercado aberto ou no mercado fechado, que a gente consiga verificar que elas foram vendidas e faz uma regra de 3, faz uma análise comparativa com essas transações que a gente encontrou. Então, de certa forma, ela é uma metodologia que mostra muito quanto o mercado espera que essa empresa valha. E não tem muito relação com o investidor e nem com o vendedor que está realizando essa transação. É um método simples, mas a gente tem uma grande dificuldade de encontrar empresas similares. Às vezes a gente encontra empresas fora do Brasil e tenta converter esse valor para o Brasil. Às vezes a gente não encontra empresas do mesmo tamanho, às vezes a gente não encontra exatamente do mesmo setor, por ser uma empresa muito específica. Então, ela tem essas dificuldades da gente encontrar totalmente a similaridade. E esse método, ele também acaba não levando em consideração os diferenciais competitivos internos que essa empresa possa ter. Então, às vezes, tudo bem, eu sou uma empresa de calçados, por exemplo, mas além de ter a loja física, eu também vendo online e eu também produzo algumas coisas, por exemplo. É muito difícil a gente encontrar outras empresas de calçados que tenham todas essas variáveis, e aí esses diferenciais competitivos, eles acabam sendo deixados de lado nesse método. Aí você pode perguntar, mas por que você faz esses 2 primeiros métodos se eles acabam não sendo tão interessantes no futuro? Eles acabam balizando muito a gente, porque a hora que a gente vai fazer a análise pelo fluxo de caixa descontado, que é o terceiro método, isso acaba ajudando bastante a gente a se balizar pelo que o mercado espera e no que tange ao método de múltiplos, e no que se refere ao balanço patrimonial, a gente acaba trazendo a segurança para o investidor. Porque se tudo der errado, por exemplo, o que vai sobrar de bens para esse investidor que entrou na empresa, né? Ou para o comprador independente. O terceiro método é o fluxo de caixa descontado. Esse é o método mais completo que a gente tem e é o método que a gente consegue dizer que a gente consegue chegar num valor com mais história e com mais embasamento, porque ele leva em consideração mais fatores e mais variáveis quando a gente vai fazer o estudo. A base de dados dele é o histórico do fluxo de caixa da empresa. Então, a gente pega sempre as informações da empresa que a gente está analisando. A primeira pergunta que a gente faz, quando a gente começa um projeto de avaliação, é para quem a gente realiza a avaliação. Por que a gente faz essa pergunta? Tem essa frase, que ela é bem conhecida no mundo da avaliação, que é: as empresas têm apenas um valor justo, independente de quem está avaliando. Esse é um dos maiores mitos que existe no que tange a avaliação. Por quê? Porque dependendo de para quem a gente está realizando essa avaliação, o valor da empresa muda. Vou dar um exemplo. Vamos supor que que tem uma loja de calçados que está à venda. Eu, que não sou do ramo, se eu for comprar essa empresa, de certa forma ela é arriscada para mim, porque eu não entendo do mercado, eu nem sei quem são os clientes, eu não entendo de moda, de coleções de calçados, por exemplo. Então, para essa empresa dar certo para mim, eu sendo a investidora ou eu sendo a proprietária, eu vou ter um grande percurso de uma curva de aprendizagem. Agora, se a pessoa já é do setor, vamos supor que ela tenha um site que venda calçados, mas ela não tem uma loja física e ela está buscando uma loja física. Essa empresa acaba valendo muito mais para aquela pessoa do que para mim, porque eu vou exigir muito retorno dessa empresa, porque eu não tenho experiência, então ela é muito arriscada para mim. No caso da pessoa que tem um site, ela já entende muito mais, então vai ser uma empresa um pouco menos arriscada para ela, e vai ser uma empresa que vai acabar valendo mais a pena para essa outra pessoa do que para mim. Então, de certa forma, saber para quem a gente está realizando a avaliação é a principal premissa dessa história toda que a gente vai contar. Quais são os passos para a gente realizar o fluxo de caixa descontado? No primeiro momento, a gente faz o levantamento dos dados históricos, para entender principalmente o padrão de custos da sua empresa e o comportamento de vendas. O padrão de custos é a gente entender qual que é a estrutura de custos da sua empresa, o quanto que você normalmente, quais são os custos que mantém ela.
para a gente entender se tem alguma coisa fora, se tem alguma tendência entre cada custo, cada dinheiro que sai da empresa. E o comportamento de vendas é para a gente entender, por exemplo, quando o dólar cai, aqui na região a gente tem um pouco disso, quando o dólar cai, as minhas vendas aumentam. Ou quando o dólar sobe, o custo do meu produto fica mais alto. E aí eu tendo a vender um pouco mais alto também, e talvez eu venda menos porque o meu preço subiu. Quando a economia local tá boa, eu tô bem. Quando é feriado, eu vendo mais. Então, todas essas análises a gente faz levando em consideração o comportamento de venda dos últimos anos. O padrão de custos a gente pega do último ano, e o comportamento de vendas a gente pega o máximo de dados que a gente conseguir, porque a gente precisa entender historicamente o que levou a empresa a estar na situação atual. Depois que a gente pega todas essas informações, faz esse levantamento de dados, a gente entra na fase de organização dos dados. E aí a gente vai montar a DFC, que é o fluxo de caixa. Quando a gente organiza, a gente consegue ter uma noção mais clara de como a gente vai fazer essa projeção. E a gente sempre fala, o que a gente está fazendo é uma projeção e não uma previsão, porque não tem como a gente saber como que o quanto que a empresa vai vender nos próximos 5 ou 10 anos, que é o tanto que a gente projeta. Mas a gente sempre explica isso para o nosso cliente. O que a gente precisa contar quando a gente faz um relatório de avaliação, ele é uma boa história. É uma boa história em que a gente tenha argumentos em todas as premissas que a gente colocou naquele relatório. Então, se eu estou projetando um crescimento de 5%, eu tenho que ter um bom argumento de por que 5%. Porque tanto o vendedor quanto o comprador vão me questionar. O comprador talvez me questione por que eu não coloquei 2% de crescimento de venda. Porque daí a empresa valeria menos. E o vendedor vai me perguntar por que eu não coloquei 10% de crescimento de venda. Então, eu preciso ter um bom argumento de por que 5%. Né? Então, a gente utiliza os dados históricos e faz um grande estudo do mercado que essa empresa está inserida para conseguir fazer uma projeção que tenha uma grande base teórica envolvida. Essa projeção que a gente sempre faz uma projeção de 5 a 10 anos e depende muito do setor. Às vezes, o setor exige que a gente faça um pouco mais de tempo pela sazonalidade do negócio ou pelo tempo que os ciclos da empresa são fechados. Mas a grande maioria a gente faz por 5 anos. Mas então você está considerando que a minha empresa só vai durar 5 anos para frente? Não, a gente sempre leva em consideração a perpetuidade do negócio. Então, esse é o único método dos 3 que leva em consideração a história da empresa, né, todo o background, tudo que a empresa trouxe até agora, e também leva em consideração que ela não vai acabar tão cedo, a gente sempre leva em consideração que ela vai viver eternamente, né? E, além disso, ela leva em consideração também os riscos do negócio. Porque quando a gente vai trazer esses valores futuros para o valor presente, a gente leva em consideração um risco. Eu acabei não mencionando isso, mas, de certa forma, o fluxo de caixa descontado, quando a gente faz uma transação através desse valor, uma avaliação por isso, e a gente consegue vender uma empresa com esse valor, a gente está vendendo o lucro futuro que essa empresa vai dar para quem estiver comprando essa empresa. Então, a gente vende o lucro. Então, para a gente chegar no lucro, a gente conta uma história bem completa, né? Então, esse é o único método que acaba levando em consideração, por exemplo, a marca, que leva em consideração toda a estrutura que você criou, que leva em consideração a sua carteira de clientes. Só que a gente não coloca valores em cada um desses pontos específicos, nos bens intangíveis, né? A gente coloca isso dentro da história que a gente está contando como empresa. Porque se uma empresa tem, por exemplo, uma carteira de clientes muito grande, o fato dela manter o seu faturamento mais constante, a chance dela manter o seu faturamento mais constante é maior do que uma empresa que tem uma carteira de clientes menor. Então, todos esses pontos acabam sendo levados em consideração quando a gente trata desse método do fluxo de caixa descontado.